Oh, glória! Aleluia! Pode se assentar. Pode se levantar. O que você precisa para desfrutar da glória de Deus? O que você precisa para desfrutar da glória de Deus? Está na presença de Deus. Você precisa querer. Porque tudo aquilo que dependia de Deus já foi feito. Há uma porta aberta. Há um véu rasgado. E por causa do sangue do Cordeiro, você tem livre acesso à sala do trono. Então você precisa querer, mas precisa querer muito. Precisa querer mais. Porque se você quiser só um pouquinho, você não vai desfrutar. Porque desfrutar da glória de Deus envolve uma ação, uma atitude minha por fé. Como é que alguém se move em fé, em espírito? Você precisa aprender a se mover em espírito. Se você não sabe se mover em espírito, peça ao Espírito Santo para te ensinar. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. De tempos em tempos, Deus fala comigo usando isso. Eu fui compartilhar, mas o negócio ficou desproporcional e eu acabei desistindo. O tamanho da imagem. Eu não sei se em algum lugar, acho que foi no meu status, eu consegui compartilhar. Você precisa pensar o seguinte: você tem um Deus morando dentro de você. Precisa pensar nisso o dia todo. Porque se a sua mente não se voltar para isso, seus olhos te levam para o que está ao redor. E Deus está na dimensão espiritual. Mas está em você. Olha a diferença. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos. Se você estivesse de plena revelação disso, você ia ficar uma pessoa muito esquisita. Você ia ficar bobo. Você ia ficar assim, ó, rindo para as paredes. Saber que Deus habita em mim é uma coisa. Ter revelação aqui, de que Ele está aqui, de que é verdade, eu estou andando com Ele, Ele está andando comigo, é outra coisa. Muda as minhas ações, muda as minhas reações, muda meus desejos, muda meus sonhos, a minha ótica muda. A pessoa pensa assim: é legal Deus morar em mim, né? Jesus, o Filho, Deus, o Pai, o Espírito Santo, que legal. Para que serve isso? Para que serve ter Deus morando dentro de você? Para o seu intelecto? Pode ser algo muito legal, te impacta no momento, mas o que vai produzir? Alguém te chama, você vira as costas e já esqueceu. Você passa um dia inteiro, vive, cuida das coisas e você não se lembra de que está andando, falando e fazendo na presença de Deus. Você se esquece que você foi feito casa, você é como se tivesse um telhado na cabeça, uma porta no rumo do coração, umas janelas para aqui e para ali, e você andasse feito uma casa. Você é casa, você é templo da habitação do Espírito Santo. Então, viver uma vida desse jeito, em plena revelação disso, faz você ficar meio bobo. Tem coisa que você não vai nem pedir. Se você entendeu e tem a revelação de que Deus é contigo, você vai olhar numa necessidade e vai falar assim, ó. A Bíblia diz que
Deus, o nosso Pai, sabe daquilo que nós necessitamos antes de nós pedirmos. Sabe aquela coisa que você vai ter que resolver amanhã? Você fala, não, Deus sabe. Sabe aquele negócio que você vai ter que providenciar depois de amanhã? Não estou sabendo. Deus está. Nós precisamos ter um seminário só para falar sobre isso. Deus tem falado comigo esses dias, mas a palavra que Ele me deu para hoje é uma outra. Mas eu tinha que compartilhar, porque é igual pão fresco. Se não der uma fatia... Tem gente que gosta da pontinha, né? Pelo menos uma faísquinha você tem que comer. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus 10, de 37 a 39. Nós vamos falar hoje sobre um grupo de pessoas que Jesus disse que eram dignos dele, dignos de mim. Quem são aqueles que são dignos de mim? O Senhor vai nos ensinar isso essa noite. Nós vamos falar sobre isso hoje na parte 1. E lá pelo domingo que vem, se Deus nos permitir, falaremos digno de ser meu discípulo. Parte 2. Nós vamos falar hoje sobre sermos dignos dele. Né? Ah, mas eu sou digno dele. Digno de ser dele é uma coisa. Digno de ser discípulo dele é um nível mais profundo que vai além disso. Amém? Mateus capítulo 10, versos 37 a 39. E diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Amém? O Senhor está dizendo para nós aqui o seguinte, Ele está ensinando para nós quem são aqueles que não são dignos dele. Então ficou fácil. Ele já mostrou nestes versículos aí quem são aqueles que não são dignos dele. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Você se lembra de quando Jesus andou sobre a terra? Quando você está lendo, você se lembra do que leu? Porque você não estava lá, claro, né? Havia uma grande multidão que andava com Jesus. Havia um grupo pequeno chamado de discípulos. Esses discípulos não eram apóstolos ainda. Porque Jesus escolheu 12. Fala comigo, ele escolheu 12 discípulos. Você é o quê? Você é discípulo? Você foi escolhido? Você anda junto com o mestre ou junto com a multidão? A quem você ama? Lucas 10, 27 diz assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama o Senhor? Levanta a mão e diga: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Você ama o seu próximo? Sim. Eu amo. Você se ama? Sim. Porque se você não se ama, você tem critérios diferentes de Deus, porque Ele te ama. Talvez você não se valoriza, talvez você achou que tem uma falha, que tem um problema na sua vida, que você tropeça aqui, que você tem certa dificuldade ali, e você começa a achar que você não serve para nada. E você começa a não se amar. E Deus está dizendo: você tem critérios maiores que os meus, porque eu te amei. Aleluia.
Eu vi você atolado no pecado, na lama. Eu vi você com os 2 pés no inferno e eu te amei. Deus diz assim: eu conheço as tuas falhas, eu sei dos teus problemas. Eu conheço as tuas fraquezas, mas eu te chamo pelo nome. Aleluia. Tu és meu, eu te remi, eu te comprei. Aleluia. Aleluia. Você tem um dono. O Senhor conhece as suas fraquezas? Conhece. Deus concorda com seus pecados? Não, mas Ele continua amando você. Aleluia. Deus continua investindo na sua vida. O Espírito Santo continua intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E Ele intercede segundo a vontade de Deus. Deus continua te amando. Não aceite as condenações de Satanás. Não se deixe prender outra vez debaixo do jugo do pecado e da condenação do diabo. Quando houver algum problema a ser consertado, corra para a presença do Senhor. Lance aos pés dele o teu fardo, porque ele tem cuidado de ti. Não esconda os seus pecados, porque enquanto escondi ou enquanto calei os meus pecados, Salmo 32, se não me engano, envelheceram os meus ossos dentro de mim. Quer ficar livre do pecado? É simples. Confesse ao Senhor os seus pecados. Porque a porta está aberta. E há um lá que abriu a porta que diz a palavra que Ele intercede por nós. Não tem o Espírito Santo morando em mim que intercede por mim e por você? Pois a Bíblia diz que o Filho de Deus intercede também por nós diante do Pai. Será que você está fraco de intercessão? Você precisa de advogado melhor? Você precisa de uma defesa maior ou melhor do que essa? Não, não precisa. Porque além de interceder por você diante do Pai, Ele tem nas mãos o sangue que perdoa, lava, limpa e purifica você diante do Pai. Ele quem tem o poder de lançar no mar do esquecimento todos os seus pecados. Ele tem o poder de tornar alvas as tuas vestes e tirar toda a condenação e acusação de sobre ti. Mas você tem que ir a Ele e confessar os seus pecados. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A quem você ama? Você ama a Deus? Você ama o próximo? Você se ama? Deus é amor. Deus habita em você. Se você não se ama, você não vê Deus na sua vida. Se você não vê Deus na sua vida, você precisa comprar um óculos. Melhor que esse aqui. Precisa pedir ao Espírito Santo que te revele a palavra. Pinga, Senhor, o colírio nos meus olhos para que eu veja. Se Deus está dizendo que ama você, que mora em você, por que você está dizendo que não? Por que você quer ver coisas ao seu redor? Deus insiste em desenvolver a sua fé e você insiste em querer que Deus te mostre coisas diante dos olhos humanos. Deus quer que você ande pela fé e você quer ser idólatra, quer pegar alguma coisa para ver, para olhar, para botar ali a sua fé. Deus é um espírito. Creia, não fique buscando ver, creia para ver. Não espere ver para crer. Deus tem trabalhado na igreja para amadurecer a igreja, porque já são estes os últimos dias sobre a terra. Como é que vai subir uma igreja imatura? Uma igreja que não tem fé? Como é que vai atravessar as angústias e as tribulações que virão sobre a terra se não há fé? Por que eu digo que não há fé? Porque quando a coisa não dá do jeito que o crente pede, ele murmura, ele desanima, ele abre a boca santa dele e aquela língua que ele já tinha que era grande ainda se parte em duas. E aí desata a falar o que não deve. Contém a sua língua. Se você é crente, como está em Tiago, refreia a tua língua do mal, confessa o que é bom. Refreia a tua língua do mal, confessa a palavra. Deus deve ser amado acima de todas as coisas. Todas as coisas, inclusive essas, ó.
essas que você vê, essas que você é apegado. Tem coisas que Deus te deu que podem ser uma armadilha na sua vida se você se apegar demais a elas. Não faça das coisas que Deus te deu um ídolo. Não coloque neste mundo o referencial da sua fé. Não coloque diante dos seus olhos a expectativa de fé. Se eu estou vendo, eu creio. Se não, não, porque Deus não respondeu. Então, porque eu estou errado, Deus não está aqui, Deus não está nisso. Deus acima de todas as coisas. Quando alguém ama a Deus acima de todas as coisas, está falando que houve uma entrega absoluta, sem restrição. Quando você canta, a minha vida é do Mestre, você está confessando, aquele sangue lá da cruz comprou meu corpo, minha alma, meu espírito, meu passado, meu presente, o meu futuro, tudo pertence ao Senhor. É uma entrega absoluta, é um sacrifício espiritual aceitável. Sabe, quando você se oferece ao Senhor, é você que precisa se entregar. Não fique esperando Deus dizer para você, você tem que abrir mão do que te prende. Você tem que soltar as velhas amarras dos seus apegos com as coisas naturais, com as coisas do mundo, para poder experimentar as coisas de Deus. Você precisa se oferecer, como está lá em Romanos. O que diz Romanos 12:1? Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que te faz pecar? Pensamento, os olhos, os ouvidos, a língua. Se você santifica o corpo para Deus, o que significa santificar? O que significa oferecer ao Senhor uma oferta de sacrifício vivo? É pegar o seu próprio corpo, a sua vida, e dizer: Senhor, toma, não sou mais de mim mesmo. Não quero viver mais eu, mas faça manifestar a tua vida em mim. Andar em obediência, em santidade, renunciando a si, renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, amando mais a glória de Deus que a glória dos homens. Amar a Deus acima de todas as coisas significa que tudo é para Deus. Muitas vezes o crente quer uma rachadinha com Deus. Ele fala: vamos combinar o seguinte, dou minha vida para o Senhor, mas o Senhor, não fechar naquele negócio lá que eu estou querendo que o Senhor me abençoe aqui, quer que o Senhor me abençoe ali. Aí o tempo passa, se a bênção não chega lá na área que ele pediu, ele diz assim: vou sair da igreja, porque eu tanto tempo na igreja estou orando, estou pedindo, não aconteceu nada. Acha legal fazer negócio com Deus? Então vou te ensinar um bom negócio. Dê sua vida para Ele te dar a vida eterna. Viva só para Ele, porque Ele deu a vida do Filho dele inteiramente para você. Quer coisas boas? Acumule riquezas no céu. Quer que Deus te dê coisas de valor? Deus quer te dar. Coisas de valor eterno. Coisas que o ladrão não rouba. Coisas que a traça não come, a ferrugem não corrói. Quando alguém ama a Deus acima de tudo, faz uma entrega absoluta. Isso é sacrifício espiritual aceitável. É culto racional. Isso é um princípio do altruísmo, daquela entrega. Sabe quando um crente teve um encontro pessoal verdadeiro com Deus, você sabe como identificar? Quando ele está sempre pronto a dar. Quando ele está sempre pronto a se entregar. Está sempre se oferecendo, sempre se entregando, sempre abrindo mão. Sem medo, sem reservas. Por quê? Porque sabe que a sua vida está guardada em Deus. Porque o texto diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por outro lado, 1 Pedro 2,5 ainda, não por outro lado, por este ainda. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. É isso que você é. Você é um sacerdote que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quer saber como agradar a Deus? Assuma sua posição de sacerdote e vá para diante dele e ofereça sacrifícios espirituais agradáveis. Não sei como o Espírito Santo te guiará na oração, no louvor, na adoração, na entrega, no serviço ao Senhor, quando você fizer de todo o coração, quando fizer por fé, quando fizer em amor, em espírito. Pode haver uma entrega que te confunde. Há pessoas que vieram para a igreja e se entregaram a Jesus e disseram: entreguei minha vida a Jesus, agora sou crente, passei a crente. Mas às vezes a entrega não foi total, foi parcial, circunstancial. Não caracteriza mais o altruísmo. Você nota como? Porque tudo gira em torno de um egoísmo. Há momentos em que você precisa pedir alguém para orar por você. Ou não? Você é forte e não precisa disso. Mas o crente, quando ele não entregou a vida dele inteiramente ao Senhor, o nível de confiança dele também não é lá essas coisas. E por isso, ao invés de dar e de se entregar, ele tem medo, ele está sempre buscando reservar, ele está sempre pedindo, ele está querendo sempre receber. Por quê? Porque ele não fez uma entrega total, o nível de confiança não é bom, o relacionamento não é bom, ele não tem confiança em Deus o suficiente para saber que Deus sustenta, Deus guarda, Deus livra, Deus é fiel com todo aquele que está nas mãos dele. A crente muito egoísta, Filipenses 3, 18 e 19 diz: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. A crente que a sua oração, a sua preocupação está ligada só às coisas terrenas. Está orando por isso, porque pedi aquilo, porque preciso disso, porque está acontecendo isso. E na dimensão espiritual não move nada. Os interesses de crentes assim estão ligados exclusivamente a Ele, ao beneficiário final, que é Ele. Quantos tiveram já a experiência de serem levados pelo Espírito Santo a orar por uma pessoa? E Deus te levou a orar por ela e abençoar a vida dela e interceder por ela. Quantos já tiveram essa experiência? O que significa isso? Você está orando para você? Você está lutando pelos seus direitos? Não, você está dando de si, é seu tempo separado para a glória de Deus em favor de outras pessoas. Aí você começa a perceber que amar a Deus é importante e amar ao próximo só por intermédio de Deus. Porque o crente não ama o próximo, a menos que o verdadeiro amor de Deus esteja pleno na vida dele. Ele está preocupado com o quê? Com a vida dele. E com a igreja, e com o irmão da igreja, e com a obra, e com o reino, e com aquelas almas que têm que se converter. Eu não estou falando de amor humano, eu estou falando do amor de Deus que procede do Espírito Santo que habita em mim e em você. Então não pense no amor hipócrita, não pense nesse amor desclassificado que é o amor da carne humana, não. Pense no amor de Deus que é perfeito, que nos amou quando éramos nós inimigos de Deus, quando estávamos ainda no pecado, e Ele nos amou. Esse é o amor de Deus. O amor que nós devemos amar ao Senhor, o amor que devemos amar ao próximo, para sairmos dessa cadeia do egoísmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Uns se amam e amam o próximo. Então há equilíbrio aí. Equilíbrio vem da onde?
2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, equilíbrio. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Na outra tradução, acho que é na Revista Atualizada, antes de dizer contra estas coisas não há lei, diz domínio próprio. Alguém que não tem domínio próprio é alguém controlado? É alguém equilibrado? Um desequilibrado não pode dizer que tem o Espírito Santo. Um descontrolado não pode dizer que tem o Espírito Santo. Ou se tem, falou para ele, dá licença, vou lhe resolver o negócio. Quem é que está no controle das nossas vidas? Se é o Senhor, não tome o controle da mão dele. Não volte ao governo da sua vida. Você entregou sua vida para Jesus porque você ia indo muito bem, você é muito bom, você já tinha dado conta da salvação, você era o cara, você entregou para Jesus só porque os crentes falaram que tinha que entregar. Foi. Ou você percebeu, sua ficha caiu, que por melhor que você fosse, suas escolhas te levariam ao inferno. Você entendeu que aquele que te fez tem controle, condições de administrar muito bem a sua vida, e você entregou a vida a ele, por que tomar de volta? Ah, não vem com mais, não apresente desculpas, não volte ao controle da sua vida. Aprenda a viver na dependência de Deus, onde Ele controla, onde Ele dá as ordens e nós obedecemos. Se você sair daí, você está em problemas. Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Alguns não amam a si mesmos e também não amam o seu próximo. Outros dizem que amam demais os outros e não amam a si mesmos. Há aí um desequilíbrio, né? 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que você não vai amar o próximo? Aquele próximo que você não está querendo amar porque vê dificuldades. É tão próximo quanto você de alguém. Aquele seu próximo olha para você e vê que você é o próximo dele. Você olha para ele e vê os defeitos, ele olha para você e vê igual. Para onde olhar então? Olha para o alto, olha para o autor e consumador da sua fé. Não é o seu irmão que te deu salvação. Quem te deu salvação foi Yeshua na cruz do Calvário. E se você tirar os olhos dele, você vai tropeçar e cair. Se você tirar os olhos da palavra, você vai tropeçar e cair. Você não é dono mais do seu nariz, lembra disso. Você não tem o direito de falar, não tem o direito de fazer. Você não tem mais direitos. Você entregou a sua vida nas mãos de alguém que agora é o seu dono. Quer fazer algo, você agora acha que manda. Vai falar com seu dono. Vai perguntar para ele se pode, se é a vontade dele antes de fazer besteira. Você está vendo gente aí, a exemplo. O camarada está sob ordens. Foi colocado no cargo para fazer determinada função, alinhado à filosofia, ao projeto maior daquele que o escolheu. E aí o cara resolve andar na contramão. Em nome da ciência, em nome do sei lá o quê. O que acontece? Tchau. Deus te colocou no corpo de Cristo com um propósito. No corpo tem um cabeça e você tem função escolhida por ele. Você está aqui por um propósito. Se você desalinhar do propósito dele, a Bíblia diz que há galhos. Quando alguém está desalinhado de Cristo, pode produzir frutos, sim ou não? Não.
Sem mim, o galho que estando lá não produz fruto, o que acontece com ele? Eu gosto de fogo, mas só o fogo do Espírito Santo. Esse fogo aí, fuja. Então eu me entrego, eu me rendo, eu prefiro obedecer, eu abro mão de mim, eu não quero saber de fogo do inferno, eu quero saber do fogo do Espírito Santo. O texto diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e quem não ama ao Senhor acima de tudo não é digno dele. E ele diz, explica bem que quem ama mais o pai, ou a mãe, ou o filho, ou qualquer outra coisa mais que a ele, não é digno dele. Mas é só isso que ele diz? Às vezes você ama o Senhor e tudo mais, mas você está brincando de estátua. Parou no tempo. E ele diz o quê? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Qual é a sua cruz? Sua sogra? Não é. Quem que é a sua cruz? Qual é a sua cruz? Você está olhando para alguém que a cruz vai matar, mas qual é a sua cruz? A sua cruz é o reino de Deus. Por quê? Porque no reino tem um rei. E o resto? Quando você é súdito, você faz exatamente o que quer. Não? A natureza humana gosta de estar sob ordens? Não. O que as ordens do reino de Deus, que é espiritual, fazem comigo, que sou o homem carnal? Então, qual é a minha cruz? O reino. Porque quando você entra no reino, a Bíblia diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Para nascer de novo precisa? Sabe quando você come uma carne assim, que ela foi assada, mas foi às pressas e não deu direito? Você corta e vê que por dentro não está assada nada, aí está crua por dentro. Tem crente que ele veio rápido para a igreja, ele veio meio correndo, ele foi passar no túmulo, não deu prazo, ele não morreu não. Ele veio meio atravessado assim, ele está meio morto, meio vivo assim. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então qual é a sua cruz e a minha? O reino de Deus é a cruz. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí você fala, ô glória! E o outro fala, ai, ai. Porque o reino de Deus é espiritual, e você está na terra, tudo mais é natural. Só que estas demais coisas, todo esse resto, para alguns crentes, é o principal. Ele se converteu, mas ele quer que Deus cure o corpo dele, que Deus dê um emprego, que Deus dê renda, que Deus dê uma casa, que Deus dê um carro, que Deus dê isso, que Deus dê aquilo. E você pergunta para ele assim, o que você tem para dar a Deus? Ah, não, entreguei minha vida para Jesus. E aí? E a cruz, está carregando? E o galho, está dando fruto? Tem um tipo de gente que não nasceu de novo, a oração dele só trata das coisas terrenas, a oração dele só cogita das coisas carnais. O que é que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Pessoa estranha, Jesus repreendendo Pedro, mas às vezes o Espírito Santo está repreendendo a mim e a você por causa das atitudes iguais. Preocupado só com as coisas carnais, estando ouvindo a palavra, estando andando no meio do mover de Deus, do agir de Deus, incrédulos quanto à promessa de Deus. Primeiro o reino e a sua justiça, e depois o resto. O reino, a vontade de Deus está acima da minha. Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo, o que eu queria, não faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? A cruz.
Porque se eu morro para o mundo, se eu morro para o pecado, eu vivo para Deus. Tem gente que tem medo da morte, medo da cruz, medo de tudo aquilo que na verdade é a salvação. Porque se você não matar a carne, não mortificar a carne, não negar a si mesmo, a sua natureza vai assumir o controle aqui ou ali, vai te tirar do caminho. Mas se você matar o que é velho, subir e ficar de pé em cima da lápide, dizendo, não levanta mais, porque aqui reina o Senhor dos Senhores. Você não diz isso para os outros, você diz para você. Na oração, na sua casa, no seu íntimo, você diz, cala a boca, alma inclinada para o pecado. Aquieta-te dentro de mim, cala a tua boca, não levante a tua voz e não inclina-te para o pecado, porque entreguei minha vida ao Senhor, o Espírito Santo me controla. Aleluia. Você tem essa autoridade sobre a sua vida. Primeiro é o reino, a vontade de Deus é acima da minha e da sua. Mateus 6:10 diz, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Mas tem crente que ora, Senhor, atende o desejo do meu coração, depois na conversa. Eu estou passando, o negócio está apertado, o Senhor me ajuda logo. Ignora que está numa circunstância de um vale, porque Deus o colocou lá. Acha terrível estar atravessando um deserto, porque Deus anda com ele no deserto para levá-lo a Canaã. Ignora e murmura e reclama e ora errado. O que você está vivendo, se você amou a Deus e entregou sua vida para Ele, tudo vai ser mil maravilhas, certo? Só que não. No mundo tereis, mas alegra esse teu coração, porque ele já venceu o mundo. Lucas 22:42, dizendo, pais, olha Jesus orando, hein? Para você ver o que é o reino de Deus. Olha a operação do reino. Jesus orando disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Esse cálice aqui era um negocinho de uva que era para beber. Bem docinho. O que era? Ó, só para você dormir tranquilo, ó. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue da agonia, porque ele sabia o que era a cruz. Antes de ter sido pendurado, ele já sabia pelo que ia passar. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, entretanto, porém, todavia, o que ele disse? Não se faça a minha vontade, ei glória, mas a tua. Quando você chega diante de Deus e diz, Senhor, eu quero morar no Florais, mas se o Senhor me mandar para Osmar Cabral, aleluia. Oh, glória. No reino de Deus tem dessas coisas? Tem. Senhor, então nós vamos abrir uma igreja lá nos Estados Unidos, perto da Casa Branca. Jesus fala, a África está te esperando. Você fala, aleluia. A operação do reino parece que é assim, então quer dizer que Deus quer escrachar comigo. Com a natureza que te levaria ao pecado, sim. Deus está criando oportunidades maravilhosas de matar aquilo que é podre, de matar aquilo que te levaria ao inferno, para que então, quando Jesus vier e você for ressuscitado, levante-se da tumba um corpo glorificado para entrar na eternidade com Deus. Deus está trazendo do bom e do melhor para mim e para você. Não fica murmurando e reclamando, não. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, aleluia, e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Ah, mas está difícil. Dê glória a Deus lá no vale, dê glória a Deus lá no deserto. Reconheça que Deus é fiel. Aleluia. Ele te fez uma promessa, Ele não torna atrás, mas Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Se você está no deserto, ao invés de murmurar, dê glória a Deus, bata palmas, levante as mãos para cima e diga, vou comer do pão vivo que desce do céu e vou beber água da rocha. Quem está deitado em berço esplêndido não bebe água da rocha. Quem está deitado em berço esplêndido não come o maná que desce do céu. Quer ter experiências com Deus?
Saia da zona de conforto, entregue a sua vida, ofereça-se, renuncie ao que você é e deixa o Espírito Santo te levar. Quem é que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Foi uma cabrita? Quem é que levou ele lá? O Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele venceu o diabo. Quando entrar na prova, diga glória a Deus. Quando a coisa estiver esquisita para o seu lado, diga, oh, a vitória vai ser tremenda aqui. Aleluia! Quando você estiver andando e sentir aquele calor na sola do pé e olhar aquela areia do deserto assim, você fala, oh, vou dançar um catira santo aqui nesse lugar. Porque Deus disse, eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, lá estará o Senhor contigo. Qual é o problema? O problema é como nós falamos aqui. Jesus em tua presença e nada. Lá no deserto, e cadê Jesus? Você foi chamado para andar por vista ou por fé? Então recobra o entendimento. Muda a maneira de pensar. Para com esse negócio de querer ver faísca para aqui e para ali. Para com esse negócio de querer ver o fogo descer, a fumaça levantar. Anda por fé e agrada o coração de Deus. O meu justo viverá pela fé. Se ele, porém, recuar, o meu coração não tem mais prazer nele. Primeiro reino. No reino eu sou servo e eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que tem que ser feito. Aquilo que me foi mandado. Lucas 17:10, você já sabe. É aquela que deixa os servos numa boa posição. Ele diz assim, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Nós só fizemos tudo que foi mandado. Como é que é? Nós só fizemos tudo que foi mandado. E você que está aí pela metade, nem inútil pode ser chamado. Às vezes nós queremos achar que somos alguma coisa. E o Senhor chega perto de nós e diz o seguinte, vem cá, vamos ver aquela listinha. Item A, item B e o item C. Fala, não tem na sua lista? O Espírito Santo fala para mim e para você, não tem aí na sua lista? Você fala, uai, tem. Falou, então, qual parte você não entendeu? Você quer ser servo útil ou inútil? Pelo menos o inútil, né? Porque se você não receber nem classificação, está difícil. Faça tudo o que foi mandado, faça tudo. Como é que eu vou fazer tudo o que foi mandado? Foi dada a minha graça. Enquanto o homem cheio de falhas, no que depender de mim, a Bíblia diz, o homem de si não pode agradar a Deus. Por isso não dependa do homem, dependa do Espírito Santo que habita no homem. Confia no Senhor. Estava compartilhando isso com o Dair, nós oramos, né? Existe a bênção arônica. Como que é a bênção de Arão sobre Israel? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a graça. O Senhor volte o rosto sobre ti e te dê a paz. É legal isso? Por quê? Se ficar orando e profetizando, isso é bom ou não é? Melhor seria se você tivesse os olhos abertos para agradecer, porque isso já aconteceu. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus é a luz dos homens. Aonde está o brilho do rosto de Deus? Está em Jesus Cristo. Deus nos abençoa nele e nos guarda nele. E através dele, Deus se revelou aos homens. Então, o brilho do rosto de Deus estava nele e os homens não o reconheceram. Como dizes que mostra-nos o Pai?
Estás comigo há tanto tempo e agora ficam me pedindo para ver o Pai? Jesus não disse isso aos discípulos? Nele estava a revelação do Pai, e a Bíblia diz em João 1 que ele era a luz dos homens. Então, quando você vai lá no Velho Testamento e vê o Espírito de Deus mandando profetizar e abençoar Israel, você vem aqui para os nossos dias e levanta a mão e agradece e diz: eu já recebi a bênção. Aleluia. Porque naquele tempo o povo, logo depois da palavra dada ali, veio a lei. E para você veio o quê? A graça foi dada a mim e a você por intermédio de quem? Entendeu a palavra que foi dada lá atrás e que você desfruta dela hoje? Jesus disse mais: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor volte o seu rosto e te dê a paz que você já tem. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a graça. Você já recebeu a graça. A Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados. O Salmo diz: para quem é que nós olhamos? Para aquele que é a luz dos homens, é ele quem nos ilumina. Nós já recebemos esta bênção. Qual é a sua cruz? O reino de Deus. E as demais coisas? Já que ficou em segundo, não vamos esquecer não, né? Porque, não, tudo bem que tem que morrer, mas aí você fica, né, coçando a mão, vou falar: Senhor, mas e aquela parte que está na minha lista lá, que o Senhor sabe e tal? As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas por que a minha oração é um desespero tão grande por estas coisas que Deus diz que acrescentaria na vida daqueles que buscam o reino e a justiça em primeiro lugar? Mateus 6, 31 e 32 diz que eu não posso ser como os ímpios. Sabe por que às vezes o ímpio não se converte, aquele que está perto de você? Porque ele olha para você e vê o mesmo desespero que há no coração dele. Vou na igreja orar para Deus me abençoar, porque estou precisando disso. Tem uma campanha lá na igreja para Deus dar prosperidade. O ímpio fala: eu também vou atrás de dinheiro, tenho meus meios, né? Você vive desesperado para receber alguma coisa, eu também estou aqui. Olha o que diz Mateus 6, 31 e 2. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios, os ímpios, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Você não pode ser como o ímpio e viver desesperado por causa disso. É necessário fé para agradar a Deus. Mateus 6,30. Eu fui no 31 e 2, agora eu volto para o 30. Onde diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada e queimada, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aleluia! Qual é o problema? O nível da minha confiança em Deus é pequeno. Isso entristece o Senhor. Isso envergonha o nome de Deus, porque eu estou de par a par com o ímpio buscando as demais coisas. O ímpio vai lá, compra uma Bíblia um dia e lê, fala: esses crentes estão mais fracos do que eu. Porque está tudo desesperado atrás da bênção e não sei o que e tal. E a Bíblia diz assim que se buscarem o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas está passando ali essa fadiga, está tudo desesperado aí. Então não seja motivo de escândalo. Você perdeu ou encontrou a sua vida? Diga para mim. Você perdeu ou encontrou? Você perdeu a vida no mundo e encontrou a vida eterna. Glória a Deus. Clareou. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Que me adianta a correr atrás das demais coisas, como muitos crentes, deixando de buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, deixando de priorizar a vontade de Deus, porque o reino de Deus é vontade de Deus, querer de Deus, ordens e princípios de Deus. Isso é reino de Deus, é justiça e paz, e gozo no Espírito.
Se eu deixo de buscar o reino e a justiça, eu passo a buscar as demais coisas. Se eu passo a buscar as demais coisas e eu as alcanço, de que me adianta se eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Como perder a alma? Porque a prioridade está errada. Se você não buscar o reino, como vai dizer que ama a Deus sobre todas as coisas? Se você não se ocupa das coisas de Deus em primeiro lugar, como provar que você ama a Deus acima de tudo? Hipocrisia e mentira. Eu amo a Deus. Mas se eu não fizer, quem faz por mim? Porque eu tenho que fazer isso. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque o nível da sua fé não te permite. Mas não diga que Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque a Bíblia diz que Ele é. Perdeu a vida no mundo por amor ao Senhor. Isso fala de uma entrega ao Senhor. Filipenses 3:8. Paulo diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. O que é mais importante? Não, mas tudo bem, eu posso ter essas coisas, eu não preciso. Vou dizer para você que a linhazinha é mais fina do que um fio de cabelo. Tem muita gente que se descuida e vai na busca destas coisas e não rejeita e não abre mão. E aí nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. Aquele que não rejeita, aquele que não abre mão de tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que achou a sua vida no mundo é aquele que está entregue a si e às coisas do mundo. Lucas 8,14 diz, está falando daquela semente. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Quer dizer que pode dar um frutinho mais ou menos, né? Aí o cara fica enganando a si mesmo. Sufocou a palavra porque se ocupou das coisas deste mundo. E a tendência do homem natural é se apegar às coisas naturais. A tendência do coração do homem é se apegar àquilo que se vê. Jesus fala na parábola do semeador que a semente caiu numa determinada terra e lá cresceram os espinhos. E estes espinhos sufocaram a palavra. E aqui o texto está dizendo que o que é esse sufocar da palavra? É o desespero e os cuidados com as coisas deste mundo, com as riquezas, com as coisas do mundo. Sufoca a palavra e faz com que a pessoa não dê frutos perfeitos. Olha, não dê fruto com perfeição. E a pessoa fica se enganando, porque há um fruto podre, há um fruto doente, há um fruto mais ou menos. Estou produzindo fruto, mas e aí? Está tão ocupado com tanta coisa que não está vendo a qualidade do fruto que produz. E o texto está dizendo, não dão fruto com perfeição. E a palavra foi sufocada. Se a palavra foi sufocada, o que é que me dá fé? O que é que me mantém na fé? O que é que me faz estar de pé no dia da tribulação, no dia da prova? É a palavra que lançou raízes profundas no meu coração, uma terra boa. Porque se caiu na beira do caminho, quando o sol vier, vai torrar a folha, não vai sobreviver. Então, o meu coração, a minha preocupação, a minha prioridade tem que ser o reino. Quem não ama o Senhor desesperadamente, quem não o coloca acima de todas as coisas, facilmente tropeça nos cuidados deste mundo. No dia da prova, começa a olhar para todo lado. Começa a murmurar, começa a desanimar, começa a entristecer porque orou e a resposta não chegou. A prova é exatamente isso. Deus prova o coração do homem. Deus examina, Deus sonda, Deus prova o coração do homem para dar a cada um segundo as suas obras. E aí no dia da prova, a palavra está sufocada. O que é que vai sustentá-lo no dia da prova? A sua fé já não existe mais porque a palavra foi sufocada. A minha fé está fundamentada na palavra. Não em circunstâncias, não no que eu vejo.
mas naquilo que foi semeado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Conclusão: ninguém pode servir a dois senhores. Talvez você se ache um excelente administrador que separa muito bem as coisas. Não, eu sei separar cada coisa no seu lugar. Então, se você confia no homem, você está debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. E ela diz também: bendito é o homem que confia no Senhor. O texto diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você vai amar e se dedicar a um, e odiar e desprezar o outro. Olha o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Papaya? Sabe que esse Mamon está falando aí? O Deus do dinheiro. Se você não priorizar, você mete os pés pela mão. Por quê? Porque a natureza humana trabalha nesse campo. E o diabo sabe onde colocar os laços. O diabo, desde a primeira vez que tentou o homem, levou a melhor. E o primeiro homem que o diabo tentou não era um homem como eu e você, não. Era um homem que nunca havia pecado. E que desfrutava da presença de Deus no jardim toda a tarde. Amém? Amém ou não? Amém. E você desfruta da presença de Deus? Então vigia para você não perder a sua bênção. Põe prioridade na sua vida. Prioriza o reino de Deus. Ame desesperadamente o Senhor, se entregue a Ele. Ignore o resto, porque Deus não te decepcionará. Considere as demais coisas uma perda, um prejuízo, para ganhar a Cristo, por causa da excelência de Cristo. Porque se você estiver muito cheio, não vai caber o óleo do Espírito na sua vida. Abra mão de si, ame a Deus, ame ao próximo, tome a sua cruz e siga na direção que o Senhor está te chamando. Amém? Vamos ficar de pé. Parece que o glória a Deus ficou mais baixo no final, assim, a impressão. Aleluia! Quem amar qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor. Mas ele disse mais. Ele disse que quem não renuncia a tudo quanto tem, não é digno de ser meu discípulo. Você pertence ao Senhor, amém? Amém. Mas não vai ficar só nisso. Você vai aprender o que é ser um discípulo. Quais são as exigências para um discípulo? Você sabe que os apóstolos foram aqueles homens que se tornaram apóstolos depois de terem sido discípulos. Mamon. Aleluia. Fecha seus olhos, vamos orar.